Se você pensava que este era apenas um lugar pitoresco, prepare-se para uma surpresa. Aqui acontecem verdadeiros festivais onde os moradores locais mostram suas tradições e artesanatos. Todo ano, em julho, ocorre o Festival das Embarcações Dragões, que atrai milhares de espectadores e participantes. Nessa região também há várias cavernas, como a Caverna do Rabo do Elefante, onde estalactites e estalagmites formam formas incríveis. E o mais interessante é que essas cavernas foram exploradas pela primeira vez em 1920 e ainda guardam seus segredos. As cavernas de Mogal não são apenas monumentos artísticos, são uma verdadeira tesouro de conhecimentos antigos. Cada uma das 94 cavernas abriga afrescos e estátuas criados há mais de 1000 anos, e alguns desses imagens têm dimensões que ultrapassam 30 metros de altura. Mas o que é realmente impressionante? Nessas cavernas é possível encontrar mais de 400 mil metros quadrados de pintura mural. É como se cada caverna fosse um museu vivo, cheio de histórias sobre o budismo, o comércio pela Rota da Seda e a cultura da época. E sabe o que mais é fascinante? Dentro dessas cavernas foram encontrados manuscritos que contêm textos em mais de 50 idiomas. Essas descobertas permitem que os cientistas olhem para o passado, revelando os mistérios das civilizações antigas e suas interações. Agora, imagine que no século XVI as cavernas quase foram esquecidas e só no início do século XX foram redescobertas. Esse descobrimento foi um grande evento para arqueólogos e especialistas em arte, pois nas cavernas foram preservados exemplares únicos de arte budista. Quanto mais os pesquisadores mergulham nas cavernas, mais enigmas encontram. E aqui é que começa o verdadeiro espetáculo. Em dias claros, é possível ver até mesmo a cidade de Guilin, a mais de 150 quilômetros de distância. Todo ano ocorre um festival aqui durante o qual os moradores locais apresentam espetáculos vibrantes dedicados à cultura e às tradições. E sabe o que é mais incrível? Durante este festival, você pode experimentar pratos que são preparados apenas nesta região, como peixe frito com especiarias únicas trazidas de lugares distantes. Ao chegar à aldeia de Pudiarre, é possível notar que este lugar parece saído de um conto de fadas. Montanhas de calcário se erguem até uma altura de até 300 metros, e em sua sombra se escondem lagos cristalinos. Imagine que nesta região existem mais de 30 lagos, cada um com uma cor e forma única, como se um artista os tivesse pintado com um único traço de pincel. Os moradores locais vivem em harmonia com a natureza há gerações e suas tradições causam admiração. Você sabia que, anualmente, ocorre um festival para o qual se reúnem milhares de turistas? Durante este evento, é possível ver os moradores dançando em trajes coloridos e preparando pratos que não se encontram em nenhum outro lugar da China. Mas isso não é tudo. Os impressionantes cenários de Pugiarre guardam muitas lendas. Por exemplo, uma delas conta que os deuses locais protegem essas terras dos espíritos malignos. O mais interessante é que a água dos lagos é considerada sagrada e muitas pessoas vêm até aqui para encher garrafas para seus rituais. Aliás, nesta região está localizado um dos complexos de calcário mais famosos do mundo, que faz parte da lista de patrimônio mundial
da Unesco. E agora preste atenção. A 400 metros de altura há um piso de vidro, permitindo que os visitantes sintam que estão flutuando sobre a cidade. Todos os anos, mais de 1 milhão de turistas visitam a torre. E não é de admirar, pois das plataformas de observação abre-se uma vista fascinante de Guangzhou e do rio Pearl. E o que mais impressiona? À noite, a torre é iluminada por mais de 30.000 LEDs, transformando-a em um farol brilhante, visível a muitos quilômetros de distância. A Terracotta Army impressiona com seus dimensões, mais de 8.000 estátuas de guerreiros, criadas com um detalhamento impressionante. Imagine que cada um deles tem um aspecto único, e alguns ainda conservam vestígios da pintura original, que era vibrante e intensa. Essas estátuas foram enterradas a uma profundidade de cerca de 30 metros para protegê-las de possíveis invasores. Mas isso ainda não é o mais estranho. O que torna a Terracotta Army tão especial? Cada estátua pesa mais de 100 quilos e a altura de alguns guerreiros chega quase a 2 metros. Sua criação exigiu não apenas habilidade, mas também o uso de técnicas avançadas de queima, que as preservaram até os dias de hoje. E agora imagine isso. Para criar a exército, foram usadas não apenas argila e cerâmica, mas também misturas especiais que permitiam criar detalhes finos, como expressões faciais e poses. Mais de 100 mestres trabalharam em cada figura, e alguns deles trabalharam em um dos primeiros exemplos de produção em massa da história. Se você pensava que isso era impressionante, espere só. Essas árvores criam uma atmosfera de tranquilidade e serenidade, perfeita para um lugar de tão grandes rituais. Interessante é que no Templo do Céu existe o Salão de Oração pela Boa Colheita, construído com acústica ideal. O som produzido no centro do salão ecoa múltiplas vezes. Isso criava o efeito de um som divino, intensificando a atmosfera do ato sagrado. Na província de Sichuan, há uma estátua incrível, conhecida como o Grande Buda, em Leshan, com uma altura de 23 metros. Esta figura gigantesca foi esculpida em uma rocha no século IX e se tornou a maior estátua de pedra de Buda do mundo. Imagine que sua cabeça é do tamanho de uma pequena casa e suas orelhas são tão longas quanto uma régua de 30 centímetros. Cada detalhe da estátua é meticulosamente trabalhado. Os cabelos são representados como ondas e o rosto expressa serenidade e sabedoria. Mas isso não é tudo. Ao redor da estátua, há terraços e templos que criam uma atmosfera de santuário, atraindo milhões de peregrinos e turistas todos os anos. Você sabia que há algo ainda mais intrigante? A estátua foi criada para aliviar preocupações sobre a segurança da navegação no rio Minjiang. Os mestres acreditavam que o Buda poderia proteger os navegadores das tempestades e ondas. Essas relíquias atraem não apenas turistas, mas também peregrinos que buscam paz e isolamento na natureza selvagem. Nas cimeiras das montanhas, é comum encontrar aves raras, como o gavião chinês, cuja envergadura de asas
pode atingir 1 metro. Esses predadores voam sobre as florestas, caçando pequenos roedores que habitam entre as pedras e árvores. E o mais interessante é que em Huangshan pode-se encontrar a Pedra de Parabéns, que pesa mais de 30 toneladas e está equilibrada na beira de uma rocha, causando espanto em todos que a veem. O Palácio Proibido não é apenas um museu, é um vasto complexo com uma área de 348 mil metros quadrados, onde existiam mais de 9.000 aposentos. Imagine que, em um lugar assim, viviam imperadores e suas famílias, cercados não apenas por luxo, mas também por regras rigorosas que determinavam sua vida diária. O que há de mais impressionante? A entrada para o Palácio Proibido era guardada por grandes portões decorados com dragões, símbolos do poder imperial. Esses dragões não eram apenas obras de arte, mas verdadeiras proteções contra espíritos malignos. Segundo as lendas, eles protegiam os imperadores de desgraças. Cada detalhe desse complexo foi cuidadosamente planejado. A famosa Sala da Alta Moralidade tem uma altura de 39 metros e é sustentada por 8 grandes colunas feitas de madeira rara. Essas colunas foram esculpidas com tanto cuidado que pareciam vivas, como se estivessem prestes a falar. Mas isso ainda não é o mais estranho. No Palácio Proibido, você pode encontrar o trono dourado, feito de madeira rara e revestido de ouro. Esse trono não só simbolizava o poder, mas também estava coberto de pedras preciosas, o que o tornava pesado mais de 100 quilos. Xangai não é apenas uma cidade, é uma dinâmica ecossistema onde nascem ideias todos os dias, capazes de mudar o mundo. Mas a pergunta é: como esta cidade, que apenas algumas décadas atrás era praticamente desabitada, conseguiu alcançar tamanho sucesso? A resposta está em seu incansável desejo de inovação e desenvolvimento, tornando-o um exemplo para todos os megacidades modernas. O Lago Ocidental, conhecido como Sihu, ocupa uma área de aproximadamente 6 quilômetros quadrados. Não é apenas um lago, mas um verdadeiro centro cultural com mais de 30 ilhas, que estão cobertas por antigas pagodas e pontes pitorescas. Imagine um dia claro, quando o sol ilumina a água e os contornos das montanhas refletem no horizonte. Essas montanhas atingem uma altura de mais de 800 metros, criando um contraste incrível com a superfície lisa do lago. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Você sabia que no lago há mais de 130 monumentos históricos? Cada um deles conta uma história única. E agora imagine isso. No Palácio Proibido viviam mais de 3.000 pessoas, incluindo servos, guardas e conselheiros, cada um com suas funções claramente definidas. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Até a disposição dos aposentos estava relacionada com os antigos ensinamentos de Feng Shui, que deveriam garantir harmonia e prosperidade. E o mais impressionante de tudo, o Palácio Proibido esteve fechado para o público comum por quase 500 anos, e só em 1944 ele se tornou acessível a todos os interessados. O Templo do Céu em Pequim não é apenas uma construção arquitetônica, mas um universo inteiro de simbolismo e espiritualidade. Imagine que cada elemento do templo
foi cuidadosamente projetado. Por exemplo, o diâmetro do edifício central é de 30 metros, simbolizando a perfeição celeste, e sua altura é de 48 metros, representando a conexão entre a Terra e o céu. O que é ainda mais intrigante é que o Templo do Céu foi construído sem o uso de pregos. Antigos mestres aplicaram um sistema único de conexões que permitiu manter a estrutura estável ao longo dos séculos. Cada madeira se encaixa firmemente em ranhuras especialmente talhadas, tornando o edifício uma verdadeira obra-prima da engenharia. Agora, imagine que nesse local sagrado, o imperador realizava rituais de sacrifício para apaziguar os céus e garantir uma boa colheita. Todos os anos, durante o solstício de inverno, milhares de pessoas se reuniam para ver o imperador trajando uma roupa especial, realizar o sacrifício, simbolizando a unidade do povo e dos céus. Você sabia que o Templo do Céu era cercado por um parque com mais de 200 hectares, onde crescem árvores únicas, plantadas com cuidado. Algumas têm mais de 100 anos. Agora imagine que alguns trechos da muralha estão tão bem preservados que é possível realizar excursões, incluindo pernoites sob as estrelas. Interessante é que o último trecho da muralha foi finalmente concluído em 1600 e não é apenas uma parede, mas um símbolo de força e determinação sem fim. Em alguns lugares, sua largura chega a 6 metros, permitindo que várias pessoas passem por ela ao mesmo tempo. No sul da China Central, na província de Hunan, está escondido uma cidade onde o tempo parece ter parado, a cidade antiga de Fenghuang. Este canto único do mundo, construído às margens do rio Tuojiang, pode se vangloriar de uma arquitetura que conta mais de 800 anos. Você já viu uma casa cujo balcão pende diretamente sobre o rio, como se estivesse prestes a cair na água? Cada canto de Fenghuang está cheio de história. Ruas estreitas, pavimentadas com pedras, levam a pontes pitorescas com arcos que refletem na superfície tranquila do rio. Os moradores locais contam lendas relacionadas a essas pontes que, segundo eles, protegem a cidade de desgraças. E você sabia que, nesta cidade, é possível ver casas tradicionais sobre estacas que parecem pairar sobre a terra? Mas isso não é tudo. Fenghuang é famoso por seus mercados, onde são vendidos produtos feitos por artesãos locais, desde rendas finas até entalhes em madeira. Esses produtos refletem a cultura do povo Tujia, que habita a região. E o que realmente impressiona é que alguns mestres transmitem suas habilidades de geração em geração, e seu ofício existe há vários séculos. Você já se perguntou como uma cultura pode ser preservada por tanto tempo? Em Fenghuang, isso não é apenas uma questão, é uma realidade. Festivais locais, como o Festival das Lanternas, reúnem moradores e turistas, enchendo a cidade com luzes brilhantes e música. Por exemplo, a pagoda de Barashkova Slova, construída no século XIII, servia como local de reuniões de poetas e filósofos. E agora imagine que este lago foi uma fonte de inspiração para grandes poetas como Su Shi, que viveu mais de 1000 anos atrás. Seus versos sobre o Sihu
ainda são lidos e admirados. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Você sabia que ao redor do lago foram construídas mais de 30 quilômetros de trilhas para pedestres? Isso torna caminhadas ao longo da margem verdadeiramente inesquecíveis. E o mais interessante, ao redor do lago crescem mais de 200 tipos de plantas, muitas das quais são endêmicas. Você sabia que o jardim do humilde funcionário ocupa uma área superior a 2,5 hectares? Este jardim, construído no século XVI, é um exemplo brilhante da arte chinesa de jardinagem, onde cada detalhe foi cuidadosamente planejado. Aqui você encontrará lagos, pontes e até mesmo colinas artificiais, que criam a ilusão de um espaço infinito. O jardim é dividido em várias zonas, cada uma com sua atmosfera única. Por exemplo, em uma parte do jardim, há árvores e arbustos floridos que atraem mais de 30 espécies de aves. É interessante notar que entre elas há espécies raras, como o tordo chinês, cujo canto pode ser ouvido apenas nesta região. Mas isso não é tudo. No centro do jardim há um pavilhão construído a 3 metros de altura, de onde se tem uma vista espetacular dos paisagens ao redor. A profundidade ultrapassa 3 quilômetros, tornando-o um verdadeiro imã para turistas e alpinistas de todo o mundo. Mas como algo assim poderia ter se formado? A resposta está nos movimentos tectônicos que ocorreram há milhões de anos. Todo ano, o Vale do Tigre Saltador atrai milhões de visitantes, e não é à toa. Aqui você pode não apenas apreciar paisagens deslumbrantes, mas também aprender sobre a cultura de povos que habitam essas terras há séculos. Por exemplo, no vale, você pode encontrar espécies raras de plantas que não existem em nenhum outro lugar do mundo. A zona pintoresca do Rio Li, em Guilin, é muito mais do que um simples cenário bonito. É uma verdadeira galeria natural, onde cada curva do rio revela novos espetáculos. Você sabia que aqui é possível ver montanhas de calcário com até 900 metros de altura, que parecem esculpidas em mármore? Essas majestosas formações foram criadas há milhões de anos, mas ainda continuam a encantar. Todo ano, mais de 7 milhões de turistas vêm aqui para apreciar as vistas que inspiraram artistas e poetas. Imagine então como há florestas de bambu de até 20 metros de altura nas margens do rio e pequenas embarcações coloridas flutuando na água como pontos brilhantes contra a vegetação. E aqui é que começa o verdadeiro espetáculo. Nessa região vivem espécies raras de animais, como papagaios pregos negros, que só podem ser encontrados aqui. Mas isso não é tudo. Os roteiros fluviais pelo Rio Li oferecem aos turistas oportunidades únicas para atividades ao ar livre, desde canoagem até navegação em tradicionais jangadas de bambu. Você sabia que essas jangadas são tão especiais? Elas são feitas de bambu que cresce exatamente nessa região e podem ter até 15 metros de comprimento. Sua altura alcança os 100 metros e a água cai com estrondo, criando nuvens de névoa que envolvem as árvores ao redor. Essa cachoeira atrai não apenas turistas, mas também cientistas que estudam seu ecossistema.
Na Vale da Lua Azul, a natureza e a cultura se entrelaçam em um coquetel único que deixa uma impressão inesquecível. E você, Xangai não é uma cidade comum, mas um verdadeiro gigante tecnológico que em poucas décadas transformou-se de uma pequena vila de pescadores em uma mega cidade com mais de 12 milhões de habitantes. E agora, imagine que é exatamente aqui que estão localizadas mais de 30 mil empresas de alta tecnologia, incluindo gigantes como Huawei e Tencent. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Xangai se tornou a primeira cidade na China a implementar o conceito de cidade inteligente na prática, utilizando inteligência artificial e grandes dados para gerenciar serviços urbanos. Você sabia que o que mais intriga? Todos os dias em Xangai são produzidos mais de 1 milhão de veículos elétricos, tornando-o uma das cidades mais ecológicas do mundo. E agora, imagine que nesta cidade existem mais de 300 torres, cada uma com mais de 100 metros de altura. Isso cria um cenário urbano impressionante que é impossível de esquecer. Você sabia que em Xangai também está o maior mercado de eletrônicos do mundo, onde você pode encontrar de tudo, desde gadgets até componentes? E aqui começa o verdadeiro caos. Xangai é conhecido por seus startups, que recebem financiamento de mais de 7 bilhões de dólares por ano. Isso atrai empreendedores e inovadores de todo o mundo, criando novas tecnologias e produtos. Cada casa é decorada com bordados coloridos que contam histórias sobre a vida e crenças do povo Dong. Ao redor da aldeia, estendem-se campos de arroz pitorescos que parecem ondas verdes balançando ao vento. Essas terças foram criadas à mão e exigem um trabalho incrível para manter sua fertilidade. Você sabia que nessa região também há um rio com mais de 100 quilômetros de comprimento, que é uma fonte importante de vida para os moradores locais? Esse rio não só fornece água, mas também serve como uma via de transporte ligando aldeias e cidades. Em Fujian, você já ouviu falar sobre os Tulou? Esses edifícios de terra dos Hakka são verdadeiras construções massivas que podem abrigar até 100 pessoas em um único prédio. Imagine, formas circulares ou quadradas com até 5 andares de altura, com paredes grossas feitas de terra e madeira. Cada Tulou não é apenas uma residência, mas uma verdadeira fortaleza. Dentro, além dos quartos, há salas comuns onde são realizados todos os assuntos familiares. E essas paredes grossas, elas protegiam os moradores locais de ataques de piratas e inimigos, garantindo segurança e privacidade. Mas isso não é tudo. Esses prédios se tornaram verdadeiras obras de arte. Muitos deles são decorados com entalhes complexos e vibrantes frescos. Você sabia que alguns Tulou têm até 30 quartos? Cada passo pelas trilhas de Zhangjiajie revela novos horizontes e permite mergulhar em um mundo onde a natureza domina tudo. Nesse canto maravilhoso do planeta, você pode encontrar mais de 3.000 montanhas que lembram colunas petrificadas, criando a sensação de que você entrou em outra realidade. E o mais incrível de tudo, aqui também existem ecossistemas únicos, onde a flora e a fauna se adaptaram a encostas íngremes e clima úmido. O Lago Fushan não é apenas um lugar bonito, é um verdadeiro tesouro histórico. Imagine só,
Este lago tem uma profundidade de mais de 100 metros e ocupa uma área de aproximadamente 300 quilômetros quadrados. Mas o mais impressionante é que aqui foram encontrados fósseis com mais de 30 milhões de anos, tornando este lugar único. No fundo do lago, os cientistas encontraram fósseis de organismos antigos que um dia nadaram em suas águas. Isso significa que no ecossistema do Fushan existiam espécies que não se encontram em nenhum outro lugar. E adivinha o que mais intriga? Esses fósseis incluem não apenas peixes, mas também invertebrados únicos que ainda causam debates entre paleontólogos. Mas isso ainda não é tudo. A água do Lago Fushan tem alta mineralização, criando condições ideais para a vida de espécies raras de peixes, como o peixe do Fushan. Este peixe pode atingir até 60 centímetros de comprimento, e sua cor impressionante atrai tanto cientistas quanto turistas. Esse espetáculo atrai milhares de turistas que desejam ver como a agricultura tradicional se integra com os impressionantes cenários naturais. Mas espere, ainda não é tudo. Nas terras de Lunti existe um ecossistema único, onde habitam espécies raras de animais e plantas. Por exemplo, aqui se encontram sapos que fazem sons semelhantes à música e borboletas do tamanho de uma palma. Você sabia que as terras de arroz de Lunxi foram inscritas na lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 2001? Em meio à província de Guizhou, há uma aldeia chamada Shaxiang, onde vive o povo Dong. Você sabia que ali se encontra o maior ponte de madeira da China, com 100 metros de comprimento? Sua construção é tão única que os construtores não usaram nenhum prego. Todo ano, na aldeia, ocorrem festivais incríveis, onde os moradores locais apresentam seus danças e músicas tradicionais. Imagine, até 7.000 pessoas se reúnem para celebrar juntas, e o espetáculo faz com que o tempo pare. Mas isso não é o mais interessante. Em Shaxiang, você pode ver casas construídas sobre estacas e feitas de madeira colhida nas montanhas ao redor. Essas construções podem ter até 3 andares e sua arquitetura única é baseada nos princípios de estabilidade e harmonia com a natureza. Agora, imagine que nessa região vivem mais de 30.000 pessoas que continuam a preservar suas tradições antigas e sua língua, apesar da influência das tecnologias modernas. Isso os torna ainda mais vulneráveis e necessitados de proteção. E quando você pensa que nada mais impressionante pode acontecer, imagine: na vala ocorrem fenômenos naturais como precipitações de neve, mesmo no verão. Isso cria contrastes maravilhosos quando picos cobertos de neve se misturam com florestas verdes e lagos brilhantes. Jiuzhaigou não é apenas um parque natural. É um lugar onde você pode ver a natureza criando verdadeiros milagres. E você sabia que no século X havia tribos mongóis antigas aqui que deixaram suas marcas na cultura da região? Huangshan não é apenas uma montanha, é uma verdadeira obra-prima da natureza. A altura de suas cimeiras ultrapassa os 2.000 metros e muitas delas estão cobertas por florestas densas de coníferas e árvores de folha caduca. Essas montanhas são conhecidas por suas formações rochosas peculiares,
que lembram figuras humanas e animais. Mas o mais impressionante é que em Huangshan crescem mais de 300 tipos de plantas, muitos dos quais não se encontram em nenhum outro lugar do mundo. Imagine como, entre esses majestosos picos, flores raras desabrocham apenas em determinadas estações, criando manchas vibrantes contra as rochas cinzentas. E aqui começa o verdadeiramente incrível. Nessas alturas é possível encontrar nuvens que parecem flutuar entre as montanhas, criando um espetáculo que toma o fôlego. Todo ano, milhões de turistas percorrem 30 quilômetros de trilhas para apreciar essa visão mágica. E sabe o que é ainda mais intrigante? Em Huangshan, há muitos templos e mosteiros históricos construídos ainda no século XIII. E agora imagine que neste lago há até fontes termais subaquáticas, com temperaturas que chegam a 35 graus Celsius. O Fushan é não apenas uma maravilha da natureza, mas também um centro cultural. Ao redor do lago estão aldeias antigas, onde os moradores ainda preservam as tradições de seus antepassados. Todo ano, aqui acontecem festivais onde é possível ver danças tradicionais e ouvir lendas antigas. E o mais incrível, a água do lago é considerada sagrada e os moradores acreditam que ela possui propriedades curativas. O Monte Lua, ou Yueyangshan, eleva-se a 240 metros acima dos pitorescos cenários do distrito de Yangshuo. Imagine-se de pé no topo e olhando para as formações de karst ao redor, que parecem gigantescos chapéus cobrindo a terra. Este lugar se tornou um verdadeiro paraíso para turistas e alpinistas que buscam escalar uma das montanhas mais famosas da China. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Nas encostas da montanha crescem plantas raras que só se encontram nesta região, como flores que desabrocham apenas uma vez por ano. Os moradores locais acreditam que essas plantas trazem sorte e as utilizam em rituais tradicionais. Aliás, o Monte Lua recebeu seu nome devido à sua forma, que lembra uma lua crescente. Você sabia que há algo ainda mais surpreendente? Ao redor da montanha foram construídas trilhas com mais de 10 quilômetros de extensão, cada uma delas oferecendo vistas deslumbrantes de paisagens fantásticas. Esses caminhos atraem não só turistas, mas também pesquisadores que estudam a flora e a fauna da região. A uma altura de 200 metros, há uma pequena pagoda, de onde se tem uma vista espetacular do rio Li, que serpenteia entre colinas verdes. E mais de 1000 anos depois, ele se tornou não apenas um símbolo de fé, mas também uma obra-prima da arquitetura. Mas como foi possível criar uma figura tão monumental sem tecnologias modernas? Os trabalhadores usaram ferramentas simples, como martelos e picaretas, e trabalharam na estátua por quase 90 anos, tornando este projeto não apenas um feito arquitetônico, mas um verdadeiro feito do trabalho humano. E quando você pensa que já sabe tudo sobre o grande Buda, aqui está mais um fato. Em seus pés, há canais especialmente esculpidos que ajudam a drenar a água da chuva, mantendo a estátua em perfeitas condições. O Vale do Tigre Saltador não é apenas um lugar bonito, mas um fenômeno natural verdadeiro que impressiona pela sua magnitude.
Imagine, as rochas têm até 2.500 metros de altura e o rio Yangtze abaixo corre com uma velocidade incrível, criando cachoeiras que soam como uma orquestra inteira. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Você sabia que o nome do vale está ligado a uma lenda sobre um tigre que saltou sobre o rio? De acordo com a lenda, esse tigre corajoso escapou de seus perseguidores, saltando sobre a barreira de água. E isso não é apenas uma história. O vale realmente é estreito e, em alguns lugares, a distância entre as rochas é de apenas 20 metros. Imagine uma trilha que serpenteia ao longo dos penhascos, onde cada passo pode se tornar uma verdadeira aventura. Aqui, você pode encontrar moradores locais que vivem em casas tradicionais e preservam costumes antigos. Sabe o que é Tian Shui? É um tipo único de vinho local, feito de frutas de árvores que crescem nas encostas do vale. E agora, o mais interessante. Essa região abriga um dos vales mais profundos do mundo. Mas o que é ainda mais chocante? Os corpos encontrados na Everest frequentemente estão vestidos com roupas feitas há mais de 50 anos. Na Everest também está o Campo Base Hillary, nomeado em homenagem ao famoso alpinista Edmund Hillary. Esse campo de base é o ponto de partida para as ascensões mais difíceis. Todo ano, dezenas de pessoas se reúnem lá, dispostas a arriscar tudo para alcançar seu sonho. E você sabia? Na Everest há um lugar onde os alpinistas deixam suas barracas e depois simplesmente desaparecem, porque já não é possível voltar. Zhangjiajie não é apenas um lugar, é uma verdadeira sinfonia da natureza. A altura de algumas montanhas chega a 900 metros, parecendo colunas gigantescas que se estendem até o céu, inspirando os criadores do filme Avatar. Agora imagine que essas formidáveis estruturas foram criadas há milhões de anos como resultado da erosão e processos tectônicos. Mas há algo ainda mais intrigante. No Parque Nacional Zhangjiajie encontra-se o maior ponte de vidro do mundo, com 400 metros de comprimento, suspensa a 300 metros acima de um cânion. Ao caminhar sobre ela, você se sente flutuando sobre o abismo e seu coração para de bater de adrenalina. Mas isso não é tudo. No Monte Tianmen, com 1.500 metros de altura, encontra-se um dos teleféricos mais extremos do mundo. Ele percorre 380 metros em poucos minutos, e ao longo do caminho você pode ver florestas intermináveis e paisagens hipnotizantes. E não é apenas um teleférico, ele oferece uma visão única da famosa Porta do Céu, uma imensa arco esculpido na rocha. Agora imagine que nesse lugar mágico habitam espécies raras de flora e fauna, como o macaco dourado e plantas raras que não se encontram em nenhum outro lugar do mundo. Isso permite que as famílias vivam em harmonia, dividindo o espaço, mas mantendo a individualidade. Quanto à sua construção, esses edifícios foram erguidos com materiais locais: terra, pedra e madeira. É interessante notar que alguns tulou foram construídos há mais de 400 anos e ainda são usados como residências. Isso significa que eles testemunharam várias épocas. E o mais impressionante,
Alguns tulou podem abrigar até 800 pessoas. Eles realmente representam verdadeiras comunidades, onde a vida fervilha e a cultura é transmitida de geração em geração. Você consegue imaginar como é viver em um prédio tão grande, cheio de vida e história? A montanha Everest, com uma altura de 8.818 metros, é o ponto mais alto do planeta. Mas imagine que na sua cúpula a pressão é apenas 32% do nível normal, como se você estivesse a 10.000 metros de altitude. Isso cria condições únicas para os alpinistas, que enfrentam sérias dificuldades, incluindo hipoxia e congelamento. Todo ano, na Everest, há uma verdadeira batalha pela cumbre. Mais de 8.000 pessoas tentam conquistá-la. Mas isso é um local na Everest onde estão os trechos mais perigosos do percurso, e é lá que a maioria dos acidentes ocorre. A uma altitude acima dos 8.000 metros, a temperatura pode chegar a menos 30 graus Celsius e o vento pode atingir até 88 km por hora. Você pode imaginar o que é isso? Um vento forte e um frio intenso, e você tentando dar um passo à frente? E é aí que começa a verdadeira luta, não apenas contra a natureza, mas também contra si mesmo. Entre os alpinistas existe um termo chamado Zona da Morte, que começa a uma altitude de 8.000 metros. Nessa zona, há falta de oxigênio suficiente para sustentar a vida humana, e cada passo exige um esforço sobre-humano. Nas terras de arroz de Yuanyang, crescem mais de 300 variedades de arroz, cada uma com suas próprias características de sabor e cor. Algumas delas mudam de tom de verde para dourado e depois para marrom escuro, dependendo da estação. E o que mais impressiona é que as terras de arroz de Yuanyang foram reconhecidas como Patrimônio Mundial pela Unesco em 2001, mas isso não é sua única importância. Essas terras continuam sendo uma fonte vital de vida para a população local, que mantém suas tradições e cultura apesar das mudanças no mundo ao seu redor. A Grande Muralha da China se estende por 10.000 quilômetros e não é apenas uma parede, mas uma verdadeira sinfonia arquitetônica. Imagine-a serpenteando pelas montanhas, atravessando rios e protegendo cidades inteiras. Cada pedra colocada nessa muralha conta a história da luta e da resistência do povo chinês. A muralha foi construída com diversos materiais: terra, madeira, pedra e tijolos. Sabia que o mais interessante é que, em alguns lugares, sua altura chega a 9 metros e sua largura a 6 metros? É como uma casa moderna, mas feita de pedras que lembram séculos. Os trechos mais visitados estão nas proximidades de Pequim, onde as pessoas podem admirar não apenas a arquitetura antiga, mas também paisagens deslumbrantes. Sabia que mais de 10 milhões de turistas visitam a muralha todos os anos? É como se cada habitante da China visitasse o local uma vez por ano. Mas isso não é tudo. Ao longo de toda a extensão da muralha, há torres de vigilância que eram usadas para sinalizar a aproximação de inimigos. Elas foram construídas a cerca de 200 metros uma da outra, permitindo a transmissão de mensagens a grandes distâncias em poucos minutos.
Ao redor da Terracotta Army, há não apenas guerreiros, mas também carruagens de guerra e cavalos, cada um deles meticulosamente detalhado. Os cientistas acreditam que há ainda muitas estátuas desconhecidas sob a Terra. E as pesquisas continuam. Você sabia que o mais impressionante... As pesquisas indicam que a Terracotta Army poderia ser apenas uma parte de um complexo muito maior, que inclui não apenas defensores, mas também outras figuras, como músicos e funcionários, tornando esse achado extremamente significativo. O Potala não é apenas uma obra arquitetônica, mas uma verdadeira fortaleza espiritual e de poder, com uma altura que ultrapassa os 3.700 metros acima do nível do mar. Imagine como esse palácio, construído no 7º século, se eleva como uma gigante rocha sobre Lhasa, como se estivesse protegendo os santuários do Tibete. Sim, suas paredes simbolizam não apenas força, mas também sabedoria. Dentro há mais de 1.000 salas, incluindo salões sagrados e túmulos onde descansam grandes lamas. Você sabia que a construção do Potala utilizou mais de 1 milhão de tijolos, cada um pesando cerca de 30 quilos? Isso significa que o peso do palácio é comparável ao de 30 elefantes grandes, e suas paredes têm uma espessura de até 3 metros, o que torna o Potala não apenas bonito, mas também extremamente resistente a terremotos, que são comuns nessa região. E agora, imagine isso. O palácio é adornado com mais de 700 estátuas de Buda, cada uma delas feita com uma precisão impressionante. Essas estátuas são não apenas obras de arte, mas também importantes símbolos religiosos para o povo tibetano. Seus detalhes dourados e prateados brilham ao sol, criando uma atmosfera mágica ao redor. Mas isso ainda não é o mais surpreendente. Dentro do Potala, há uma biblioteca com manuscritos antigos, alguns com mais de 1000 anos. Esses textos contêm conhecimentos únicos sobre budismo, meditação e medicina tibetana, que ainda são estudados por cientistas ao redor do mundo. E o que é ainda mais impressionante? Todo ano, o Potala atrai milhões de peregrinos que percorrem longas distâncias para tocar seus santuários. Na vala de Gilzai-Gou, você encontrará mais de 118 lagos, cada um com uma cor única que varia do azul turquesa ao azul vivo. Essas águas são formadas por depósitos de carbonato, que lhes dão tons incomuns, como se alguém tivesse pintado nelas. E agora imagine, o lago mais profundo, chamado Lago Narciso, atinge uma profundidade de 37 metros. Mas isso não é tudo. Por exemplo, a famosa orquídea alimentar, que pode ser vista aqui, floresce apenas em determinados meses. E seu perfume atrai não apenas pessoas, mas também insetos. Interessante é que a fauna da vala também impressiona pela sua diversidade. Aqui você encontrará espécies raras como o urso vermelho e a macaca dourada, que só podem ser encontradas nesta região. Você sabia que a população do urso vermelho é de apenas cerca de 200 indivíduos? Isso significa que os formados naturais preservados aqui são únicos e podem contar sobre os processos geológicos que ocorreram há milhões de anos. E assim como as cachoeiras caem de altura,
Cada canto de Pugiarre lembra que a natureza pode ser uma verdadeira obra de arte. Neste lugar maravilhoso, você pode encontrar aves raras, como o flamingo preto, que é considerado um símbolo de longevidade na cultura chinesa. Na vala de Lamtguet, conhecida como Vale da Lua Azul, a água reflete a cor do céu de tal maneira que parece que um pedaço do céu está flutuando nela. Imagine, água cristalina, cercada por montanhas majestosas, cujas alturas ultrapassam os 3.000 metros. Cada passo por essa terra parece transportá-lo para outra dimensão, onde a natureza reina soberana. Mas isso não é tudo. Entre esses cenários pitorescos, habitam espécies únicas de animais e plantas que só podem ser vistas aqui. Por exemplo, as orquídeas locais, que florescem apenas em determinadas estações, são verdadeiras obras-primas da natureza, com cores vibrantes e formas caprichosas. Você sabia que algumas delas crescem apenas a mais de 2.000 metros de altitude? Agora, imagine que nesse paraíso existe uma população de pessoas da etnia Nazi que há gerações preservam suas tradições e cultura. Suas casas são feitas de madeira e em suas festas se misturam rituais antigos e elementos modernos. Todo ano, eles se reúnem para celebrar o festival da primavera, quando as cerejeiras florescem e as flores desabrocham, e o ar se enche com o aroma de verde recém-nascido. Você já ouviu falar que aqui está um dos maiores cachoeiras da China? Além disso, especial atenção é dada a rituais antigos que ainda são seguidos. No coração da cidade, há um templo antigo onde é possível ver uma arquitetura única, com telhados curvados para cima, lembrando ondas. Este templo não é apenas um local de adoração. Está cheio de história e mistérios que aguardam ser descobertos. Você sabia que alguns edifícios em Fenghuang foram construídos para resistir a enchentes fortes, e isso foi feito levando em consideração as características do clima local? As terras de Lunchi, localizadas a mais de 700 metros de altitude, são um exemplo impressionante da genialidade humana. Esses campos, que descem pelas encostas das montanhas, ocupam uma área de aproximadamente 1.200 hectares, e foram criados há mais de 1.000 anos. Imagine como cada um desses níveis, como uma imensa escada, foi esculpido à mão para criar condições ideais para o arroz. Mas isso ainda não é o mais impressionante. O segredo do sucesso da agricultura aqui está em um sistema único de irrigação baseado na água da chuva, que é coletada e distribuída entre as terras. A água que desce das montanhas passa por complexos canais, garantindo que cada parte do campo receba a quantidade necessária de água. E você sabia que há algo ainda mais surpreendente? Lunchi não são apenas terras de arroz. Aqui vivem grupos étnicos como os Dun e os Yao, que passam suas tradições e costumes de geração em geração. Todo ano, durante a colheita, as terras se transformam em paisagens pitorescas, onde o arroz, ao amadurecer, se torna dourado. Por exemplo, algumas afrescos representam cenas que ainda não têm uma explicação precisa. Esses símbolos misteriosos geram grandes debates entre os cientistas, e cada nova análise abre novos horizontes de compreensão. E o mais incrível de tudo, as cavernas de Mogal fazem parte do Patrimônio Mundial da Unesco, mas até hoje os segredos de sua origem
permanecem não revelados. Dentro das cavernas há imagens que poderiam mudar nossa visão sobre os povos antigos. E isso é apenas o começo. As terras de arroz de Yuanyang não são apenas áreas agrícolas, mas uma verdadeira arquitetura da natureza que impressiona a imaginação. Imagine extensões cobertas por espelhos d'água refletindo a névoa matinal e as terras esculpidas nas encostas das montanhas como uma enorme escada de até 800 metros de altura. Isso é uma criação de humanos e da natureza juntos. Você sabia quantas toneladas de arroz são colhidas aqui por temporada? Mais de 30.000 toneladas! Isso não é apenas um número. É o trabalho de milhares de agricultores que cuidam das terras usando métodos únicos, transmitidos de geração em geração. É interessante notar que as terras foram criadas há mais de 2.000 anos e, até hoje, mantêm seu aspecto original, apesar de todos os desastres naturais. Mas isso não é tudo. As terras de arroz de Yuanyang são lar de muitos raros tipos de plantas e animais que não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Por exemplo, aqui você pode ver aves que migram de países distantes em busca de alimento, além de espécies únicas de borboletas do tamanho da palma da mão. Este pavilhão foi um local de encontros para estudiosos e poetas que discutiam ideias filosóficas e escreviam poemas inspirados pela beleza da natureza. Todo ano, o jardim atrai mais de 100.000 turistas. E isso não é surpreendente. Seu design combina elementos da filosofia do daoísmo e do confucionismo. Sabia que mais uma coisa impressionante? No jardim crescem mais de 150 espécies de plantas, muitas das quais têm propriedades medicinais e são usadas na medicina tradicional chinesa. A torre de televisão de Cantão, em Guangzhou, impressiona com seus tamanhos. Sua altura é de 800 metros, tornando-a a mais alta da China e a terceira do mundo. Sabia que ela foi concluída em apenas 4 anos? A construção começou em 2005 e foi finalizada em 2009. E nesse período, os trabalhadores utilizaram mais de 100.000 toneladas de aço. Essa torre não é apenas alta, sua arquitetura é única, graças à sua forma curvada, que lembra um talo de bambu. Esse design não só é esteticamente atraente, mas também garante a estabilidade da estrutura contra fortes ventos. E agora, imagine que nas plataformas de observação podem caber até 7.000 pessoas ao mesmo tempo. Mas isso ainda não é tudo. Dentro da Torre de Cantão está localizado um dos elevadores mais rápidos do mundo, que sobe até uma altura de 300 metros em menos de 30 segundos.